Manhã desta segunda-feira, nós estamos recebendo aqui, conforme já anunciamos, a doutora Larissa Gembala, ela que é médica oftalmologista, formada pela Universidade Regional de Blumenau, residência médica em oftalmologia pelo Hospital Santa Casa de Curitiba, especialização em glaucoma e catarata pelo Hospital Médicos de Olhos em Curitiba e estágio em glaucoma no Hospital San Raffaele em Milão, na Itália. Ela é a primeira oftalmologista com especialização em glaucoma a atender no município de Timbó e região, e neste mês de maio, que a gente chama de Maio Verde, é o mês de prevenção e combate ao glaucoma, mês de maio que já está finalizando então, mas nós vamos falar sobre essa doença degenerativa da visão, que é o glaucoma, com a doutora Larissa Gembala, especialista em glaucoma e que atende aqui pela Blicken Oftalmologia. Muito bom dia, doutora Larissa. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, vamos lá então, seja bem-vinda, né, aqui na Rádio Cultura pela primeira vez e também seja bem-vinda a Timbó, inclusive com o início do atendimento hoje na Blicken. Sim, obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento e tirando dúvidas de vocês. Muito bem, lembrando que ela é a primeira oftalmologista com especialização em glaucoma a atender aqui no município de Timbó e região. Vamos falar sobre essa doença então, doutora Larissa. O que é o glaucoma? Então, o glaucoma, na verdade, ele é uma doença ocular crônica, silenciosa, é uma doença que vai estar afetando o nervo óptico. O que é o nervo óptico? É o nervo que fica lá no fundo do nosso olho e que é responsável por conduzir a visão do fundo do olho até a região cerebral. É muito importante a gente ressaltar que pode causar uma perda visual que é irreversível. Então, o glaucoma é a primeira causa de perda visual irreversível no Brasil e no mundo. A gente estima que no Brasil em torno de 2 milhões de pessoas sejam acometidas com essa doença. 2 milhões de pessoas, sendo que é uma doença irreversível, mas ela tem vários estágios, então. Sim. O grande problema do glaucoma é que nas fases iniciais ele é assintomático. Então o paciente só vai apresentar sintomas, está percebendo essa perda visual nos estágios mais avançados da doença. Por isso que é bem importante a gente fazer uma consulta de rotina para estar diagnosticando, né, e prevenindo isso. Muito bem, é um assunto por demais importante, como você está vendo aí, 2 milhões de pessoas são acometidas por glaucoma no Brasil e é uma doença degenerativa e que é assintomática, ou seja, ela age de forma silenciosa e quando você percebe já pode ser tarde. E quem é que tem maior risco de desenvolver essa doença, doutora Larissa? Então, na verdade, os pacientes que apresentam a pressão alta do olho, podem desenvolver o glaucoma, mas é interessante que nem todo paciente que vai ter a pressão alta desenvolve o glaucoma. E também em alguns casos mais raros, a gente tem o glaucoma com a pressão normal do olho. Por isso que é bem importante a gente estar fazendo essa avaliação para estar conseguindo fazer o diagnóstico, né? A história familiar de parentes de primeiro grau também é um fator de risco muito importante. Então, se você tem algum filho, pai, irmão, né, com glaucoma, aumenta a chance de 4 ou 8 vezes desenvolver a doença. Então, a gente sempre orienta os pacientes que se você tem algum familiar, é bom também estar fazendo uma avaliação. É mais comum em pacientes com maiores de 40 anos, pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica e diabetes, que a gente sabe que é muito comum na nossa população, né? Automíopes também e pacientes que fazem uso de corticoides. O corticoide pode ser tanto na forma de colírio, quanto na forma de pomadas, de comprimidos. Então, esses tipos de paciente tem que sempre estar fazendo uma avaliação para acompanhar a pressão intraocular. E eu vejo aqui que a hipertensão arterial também é um fator que pode levar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me trato aí, né, contra a hipertensão arterial, tenho que tomar medicamento de uso contínuo, enfim, tem uma tendência para as pessoas que têm a pressão arterial também, para isso ser levado para a visão. Chance maior, com certeza. Muito bem. E quem é que pode ter glaucoma? A gente já falou aí alguns grupos, né? Mas aí tem Sim. de todas as idades, enfim. Explica melhor pra gente isso, doutora. Sim, assim, quem pode desenvolver glaucoma, então, realmente são
qualquer tipo de paciente, tá? É mais comum em maiores de 40 anos, mas inclusive bebês recém-nascidos podem ter glaucoma. Por isso é bem importante a questão do teste do olhinho realizado na maternidade, que já é uma triagem inicial. Se percebe alguma alteração, acaba encaminhando para nós, os médicos oftalmologistas, né? Às vezes, então, um bebezinho que tem um olho um pouquinho maior, que tem sensibilidade na luz, que tem bastante lacrimejamento, isso também pode acontecer. Muito bem. E também é importante a gente saber o que acontece com quem tem glaucoma, o que acontece com a visão na medida em que vai se desenvolvendo o glaucoma. Certo. Então, assim, como a gente já falou, o glaucoma ele vai estar levando a uma perda visual que é irreversível. Então, o que acontece? O que você perdeu de visão para o glaucoma, infelizmente, não volta mais. Mas acontece uma perda visual da região periférica, você vai perdendo o campo visual. O paciente inicialmente não percebe, mas a visão vai reduzindo da periferia até o centro, podendo cobrir completamente, levando a cegueira completa, né? Então, às vezes a gente não tem essa noção, essa percepção, mas o paciente pode apresentar dificuldade para dirigir, às vezes não consegue ver muito bem alguns pontos do retrovisor, né? Podendo levar a um maior risco de acidentes, também maior risco de quedas, lembrando que já é uma doença mais comum em pacientes maiores de 40 anos, então o idoso já tem aquela tendência maior também, né? Basicamente, a característica principal é essa perda da visão na periferia que vai indo em direção à região central. Bom, como é uma doença silenciosa, é importante o diagnóstico. Como é que faz para diagnosticar mais cedo, o quanto antes, a doença? Com certeza. Então, o diagnóstico, Odair, a gente vai estar fazendo na consulta oftalmológica de rotina, onde a gente avalia a acuidade visual do paciente, mede a pressão do olho, avalia ali o nervo óptico no fundo da retina, né? E em alguns casos, a gente faz também os exames de campo visual e tomografia do nervo óptico para poder diagnosticar e estadiar melhor o glaucoma. Pois é, e aí? Eu fui lá fazer uma consulta para prevenção e tal, e foi identificado. Tem como tratar? Tem como parar a evolução da doença? Claro, com certeza. Então, assim, na verdade, infelizmente, hoje é uma doença que ainda não tem cura, né? Mas tem tratamento. Os tratamentos têm evoluído bastante ao longo do tempo. O principal tratamento hoje a gente faz com o uso de colírios para reduzir a pressão intraocular. Cada vez estão surgindo colírios mais modernos. Em alguns casos selecionados também pode ser feito um laser para o paciente não ter que estar usando os colírios todos os dias, né? E temos também cirurgias. As cirurgias também têm evoluído bastante. Hoje se fala muito nas cirurgias minimamente invasivas para glaucoma. Antigamente a gente tinha cirurgias que faziam incisões maiores, hoje é tudo mais específico, com incisões imperceptíveis praticamente. Temos também alguns implantes de drenagem para estar reduzindo a pressão do olho. Em abril eu estive em Milão fazendo um estágio, onde também aprendi uma técnica nova que ainda não está disponível no Brasil, um implante, mas eu acredito que até o fim do ano já vai estar sendo aprovado aqui no Brasil para ser uma opção a mais também no tratamento desses pacientes. Que bom, né? A ciência evoluindo também e o glaucoma também no foco, né? Já que é uma doença importante, né? Da visão, que retira a visão, é silenciosa, então por isso é mais complicado. É importante o diagnóstico precoce para evitar a evolução. Importante isso mesmo. E esse tratamento, então, ele é feito, né? Como é que acontece hoje o tratamento para você minimizar os efeitos do glaucoma? Isso. Então, basicamente, hoje a gente quer estar fazendo o diagnóstico mais precoce possível para conseguir estabilizar a doença. A gente faz o exame do paciente e vai acompanhando através de exame campo visual, que a gente quer manter uma pressão onde o paciente não progrida nos exames para preservar o máximo possível a acuidade visual. Então, realmente, assim, como uma mensagem, eu gostaria de enfatizar que, apesar de não ter cura, você tem que realmente estar fazendo uma consulta de rotina, estar sempre acompanhando,
para fazer esse diagnóstico mais precoce possível, né? Porque acho que a visão é uma coisa muito importante, né? Nossa, né? Só quem não a tem para dizer pra gente qual é a importância disso, porque no dia a dia a gente acaba não dando muita importância. Não é que a gente não dá importância, é que a gente é levado pelo dia a dia e muitas vezes esquece, né? Que a visão é tão importante e que precisa fazer também exames preventivos com relação à visão. Muito bem, eu quero agradecer a participação, primeira participação aqui no Repórter Cultura, da doutora Larissa Gembala, ela que é especialista, é oftalmologista e especialista em glaucoma e estará atendendo a partir de agora aqui na Blicken Oftalmologia, aqui na cidade de Timbó. Estará quantos dias por semana aqui na Blicken, doutora? A princípio, um dia, mas acredito que em breve a gente vai estar ampliando os atendimentos também. Muito bem, a princípio um dia por semana. A senhora vem da onde? De Blumenau. De Blumenau. Está vindo para cá para fazer o atendimento também uma vez por dia, depois, claro, à medida também que os pacientes vão entendendo a importância do assunto e vão marcando suas horas. Claro que pode ser ampliada essa condição aqui da doutora Larissa, uma vez por semana, aliás, uma vez por semana aqui na Blicken Oftalmologia. Doutora Larissa, seja bem-vinda a Timbó e obrigado pela participação, por essas informações importantes aqui para a nossa audiência. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Muito bem, essa foi então, doutora